Alô, minha gente querida, boas-vindas para todo mundo. Uma ótima noite, um ótimo dia, tudo de bom para todo mundo. E começamos. O livro é 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz. Perguntaram para ela, quais são as coisas boas e como eu posso preencher minha vida com elas? Ela respondeu assim: as coisas boas são aquelas que são úteis a você e aos outros. Você pode obter alguma inspiração do exterior, mas, em análise final, terá que perceber interiormente quais são as coisas boas que preencham a sua vida. Você fará então uma lista de todas as coisas que caracterizaram uma vida boa e procederá de acordo com essa lista. Ela pode incluir coisas úteis ao seu corpo, como passeio, exercício ou algo de estimulante para seu intelecto. Leitura significativa também pode ser algo de edificante para as emoções, uma boa música. Mais importante que tudo, porém, e que deve ser incluído nessa lista, é o serviço aos outros. E tá aí uma regra de conduta que ela está colocando aqui. Fazer as coisas boas, que são as físicas, são as intelectuais, as emocionais, mentais e o bem, que é o mais importante de tudo, que não pode faltar em lugar nenhum. O serviço do bem para todos os nossos irmãos. Então, passamos para o Livro dos Espíritos. E a pergunta aqui é sobre a missão dos espíritos. Ele pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados: em instruir os homens, em auxiliá-los no progresso, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem e têm alguma utilidade. Bom, todo mundo tem uma missão a cumprir, tem a sua, além das nossos resgates de dívidas, nossas aprendizagens, nossos recursos, nós temos a cada um uma missão ou várias missões a cumprir nessa terra. E aqui ele coloca algumas, né? A do lavrador que trabalha com a terra, a dos governantes que governam, a dos professores, dos mestres que instruem, de pais, de educadores em geral. E cada um vai ter uma missão mais ou menos complicada de acordo com o seu grau de evolução. E aí, de acordo com a sua zona de abrangência também, né? A gente pode ter uma missão simples para uma coisa, uma missão mais complexa para outra, dentro daquilo que a gente já conhece, de que a gente já se desenvolveu. Então, todos nós somos úteis, todos nós
temos serventia para Deus. Estamos aqui para isso, né? Para contribuir com a obra de Deus. Aqui nesse item possessos, eu vou ler agora 2 passagens do Evangelho que eu não li ontem porque ia ficar muito extenso e acabou ficando mesmo, e o final dos comentários desse item. Então vamos lá. Essa passagem é de Marcos, capítulo 9, versículo 13 a 28. Quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno destes uma grande multidão e muitos escribas que disputavam com eles. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tomou de espanto e temor e correram todos a saudá-lo. Ele perguntou então: sobre o que disputavam em assembleia? Um homem do meio do povo, tomando a palavra, disse: Mestre, trouxe-lhe meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Em todo lugar onde dele se apossa, atira-o por terra e o menino espuma, rilha os dentes e se torna todo seco. Pedi a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus disse então: Ó gente incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando lhe suportarei? Tragam-me. Trouxeram-lhe, e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus, e o espírito entrou a agitá-lo violentamente. Ele caiu no chão e se pôs a rolar, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: desde quando isso lhe sucede? Desde pequenino, diz o pai, e o espírito o tem lançado muitas vezes, ora à água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puder, tem compaixão de nós e socorra-nos. Jesus respondeu: se puder crer, tudo é possível àquele que crê. Logo clamou o pai do menino, banhado em lágrimas: Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo: Espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entre mais nele. Então o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino, de sorte que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-lhe as mãos e amparando-o, o fez se levantar. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que nós não pudemos expulsar esse demônio? E ele respondeu: os demônios desta espécie não podem ser expulsos, senão pela prece e pelo jejum. E a segunda passagem está em Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 28. Apresentaram-lhe então um possesso cego e mudo, e ele o curou de modo que o possesso começou a falar e a ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse homem expulsa os demônios com o auxílio de Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino que se dividir contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que se divide contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então seu reino pode subsistir? E se é por Belzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsarão os seus filhos? Por isso eles próprios serão os seus juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vocês.
E agora, continuando com a explicação. Parece que ao tempo de Jesus, eram em grande número na Judéia os obsidiados e os possessos, de onde a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Sem apresentarem caráter epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes e se apresentam sob os mais variados aspectos que, entretanto, por um conhecimento amplo do espiritismo, facilmente se descobrem. Podem, não raro, trazer consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, seja ocasionando-as. Um dia virão a ser incontestavelmente arroladas entre as causas patológicas que requerem, pela sua natureza especial, meios de tratamento especiais. Revelando a causa do mal, o Espiritismo rasga nova senda à arte de curar e fornece à ciência o meio de alcançar êxito, onde até hoje quase sempre vê malogrados seus esforços pela razão de não atender à primordial causa do mal. Os fariseus diziam que por influência dos demônios é que Jesus expulsava os demônios. Segundo eles, o bem que Jesus fazia seria obra de Satanás. Não refletiam que se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria rematada insensatez. É de se notar que os fariseus daquele tempo já pretendessem que toda faculdade transcendente e por esse motivo reputada ser sobrenatural era obra do demônio, que na opinião deles era do demônio que Jesus recebia o poder de que dispunha. Esse é mais um ponto de semelhança daquela época com a atual, e tal doutrina é ainda a que a Igreja procura fazer prevalecer hoje contra as manifestações espíritas. E a gente ainda não chegou nessa época da ciência a reconhecer a espiritualidade, mas estamos aos pouquinhos chegando. Já existem muitos estudos, já existem muitas universidades se dedicando a isso e esperamos que em breve as coisas se definam melhor. E então vamos terminar essas nossas leituras de hoje, que se estenderam um pouquinho mais também, com a poesia de Casimiro Cunha, Humildade, Amor e Luz. É do livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier. A rocha que desprezamos, sozinha, triste e inferior, é o braço firme da terra, suportando o vale em flor. A fonte que chora e canta, batida na pedra dura, é corrente generosa transportando água mais pura. Os córregos rebaixados, as furnas de raro acesso, compõem o grande rio que nos garante o progresso. A tempestade que sofre acusação e labéu é força que purifica a majestade do céu. A semente pequenina a segregar-se no chão é reserva indispensável de paz, alegria e pão.